Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo muito especial. Vocês sabem que eu me preocupo muito com a parte emocional e mental de todas as pacientes. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma psicóloga, Thaís Maziero, que está aqui com a gente, tá? Olá. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre algumas coisas psicológicas, né, Thaís? Isso. Um pouquinho mais da parte emocional de cada paciente. Nós vamos flutuar um pouquinho aí em alguns assuntos. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final para você entender um pouquinho mais sobre essa área tão importante na nossa vida. Pessoal, vamos lá então. Então hoje eu estou aqui com a nossa querida Thaís, psicóloga. E eu queria, Thaís, primeiramente agradecer a sua presença, tá? Para estar aqui, a sua disponibilidade para conversar um pouquinho com a gente. E eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal da sua história, né? Há quanto tempo você se formou? Eu sei que hoje você está morando em Ribeirão, mas estava em São Paulo, né? Conta um pouquinho para nós. Sim, eu que agradeço, Pedro, obrigada pelo convite, né? A gente poder aí conversar, abordar esse assunto de extrema importância, né? Que é o impacto, né? Na saúde mental, quando a gente fala aí sobre estética, sobre autoestima. Então, obrigada pelo convite. Eu sou a Thaís Maziero, eu sou psicóloga clínica, eu atuo na área há mais de 9 anos e eu me mudei recentemente para Ribeirão Preto, né? Eu sempre morei em São Paulo, estudei em São Paulo, trabalhei em São Paulo e agora eu estou em Ribeirão desde fevereiro, né, desse ano e tô muito feliz de estar aqui, então obrigada pelo convite. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. E Thaís, e você se formou em São Paulo? Aí você continuou lá? Eu me formei em São Paulo, me especializei em São Paulo, trabalhei sempre em São Paulo na área clínica e aí me mudei para cá e aqui também continuo atuando na área clínica. Tá gostando da nossa cidade? Tô adorando, tô gostando Legal. muito, qualidade de vida, muito feliz. Ribeirão Preto é uma cidade muito boa, né? Sim, por enquanto tá superando aí as expectativas. Thaís, e eu vou te fazer algumas perguntas, né, pra gente iniciar o nosso assunto um pouco mais específico. Muita gente confunde, né? Psiquiatria, psicologia, né? Existe uma certa confusão, tal. Qual que é a diferença da psicologia e da psiquiatria? Explica um pouquinho, por favor. Bom, o psicólogo, né? Ele trata as questões de cunho mental, assim como o psiquiatra, mas o psicólogo ele não pode te prescrever medicação, né? Isso é função do psiquiatra. E o psiquiatra ele não atua como meio de psicoterapia, né? Isso cabe ao psicólogo. Então, basicamente, o psicólogo trabalha a psicoterapia e o psiquiatra essa parte medicamentosa. Legal, Thaís. E me diga uma coisa, me fala um pouquinho sobre a consulta, né? Antes da gente começar algumas coisas. É em torno de quantas horas, quantos minutos essa consulta? Como é que é direcionada a consulta na psicologia? Então, a psicoterapia, né? Dentro da área da psicologia, a gente tem muitas frentes, né, Pedro? A gente tem psicoterapia breve, psicoterapia comum. Então, assim, mas mais ou menos o padrão são 50 a 60 minutos, né? A consulta, a sessão. E dependendo da abordagem, eu atuo como psicanalista e dentro da minha abordagem a gente não fala em período, né? Então, não existe uma promessa, você vai fazer 6 meses, você vai fazer certo. 1 ano, né? Não tem aí uma promessa de período, né? Isso vai depender muito do processo de cada paciente. Então, as consultas giram em torno de 60 minutos, e isso é a maneira que eu trabalho, né? E não temos aí um período pré-determinado, né? Para o tempo de duração dessa psicoterapia. Legal. E Thaís, e assim, abordando um pouco mais a nossa especialidade, a cirurgia plástica,
Você recebe muitas pacientes com queixas sobre autoestima, sobre beleza. O que você avalia aí de uma maneira geral, nas suas consultas e nas procuras da psicologia sobre esse fator autoestima? Nossa, muito. Ainda mais nos dias de hoje, né? Vamos lá. A autoestima, ela tá muito além do que a gente vê no espelho. Né? Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de autoestima, existem aí algumas dimensões que compõem esse conceito, né? Certo. Então, aí a gente tem a autoimagem, que é o que a maioria acha que significa autoestima, que é o que você vê no espelho, né? E aí a gente tem o autoconceito, que é quem sou eu, né? O que eu penso sobre mim, quais são as características da minha personalidade, o que eu aceito mostrar para o mundo, o que eu escolho esconder, né? E a autoeficácia, que é como eu funciono no mundo, né? Então, se eu estou cumprindo com aquilo que eu me proponho ser, né? Como eu manejo meus conflitos, como eu lido com os objetivos que eu mesmo tracei, o que eu faço para alcançar. E aí a maioria das pessoas entende que só a autoimagem é importante, aquilo que ela vê. Ela não entende que para que ela tenha uma boa autoestima, ela precisa trabalhar, precisa ali rolar uma alquimia, né, de todas essas dimensões. Então, ela entende que só a autoimagem é importante, não trabalha os outros conceitos e a autoestima não tem como ser uma autoestima boa, né? Porque você não entende que você precisa olhar para esses outros conceitos e trabalhá-los tanto quanto a sua autoimagem. Certo, Thaís. Excelente. Então, olha só. Com relação à autoimagem, autoconceito e autoeficácia, hoje você considera que a rede social ela interfere muito nesse quesito autoimagem? Completamente, né? As nossos referenciais de beleza, eles sempre foram influenciados, né? Antes por capas de revistas e hoje a gente tem aí as redes sociais, né? E essas referências sempre foram mulheres, né, dentro que correspondem a algum padrão. Um padrão, né, de beleza, né? Um padrão de beleza. Então, hoje as redes sociais têm sim essa influência, né, no nosso conceito de beleza, porque a gente constrói a nossa referência do belo em cima disso. E isso é muito prejudicial, porque esse padrão de beleza, Pedro, ele sempre é inatingível, até porque ele muda o tempo todo, né? Então, a gente fica ali buscando alcançar um padrão que muitas vezes ele é impossível, né, para a maioria das mulheres. E a gente não pode ignorar que essas mulheres, né, consideradas aí padrão de beleza, sempre foram mulheres robóticas, mulheres muitas vezes desfalcadas da própria identidade, porque elas são reduzidas apenas ao fato de serem bonitas, né? E aí a gente fica voltada para essa questão dessa referência, essa beleza, e ignora o fato de que essa mulher ela tem uma carreira, essa mulher ela não é só bonita, né? Então ela tem uma mensagem, ela tem um propósito, e a gente fica apegado apenas na questão, na referência de ser bonita. No padrão estético, né, Thaís? No padrão estético. E assim, Thaís, na consulta da cirurgia plástica, né, um dos pontos primordiais é adentrar dentro do emocional da paciente e mostrar exatamente isso para elas, né? Sim. E eu vejo no dia a dia, na consulta, que as mulheres, elas focam muito em rede social e não é que elas estejam, entre aspas, perdendo tempo nas redes sociais. Mas todos, em geral, poderíamos usufruir melhor da rede social, né? Sim. Ver algo interessante. Então, imagine aquela mulher que busca só aquela outra mulher bonita, né? Porque eu canso de receber no consultório, Pedro, eu queria ficar com a lipo igual da Virgínia. O corpo, sim, assim. Mas existem outras coisas. Porque sim, essa mulher que está vendo essa beleza, né? Esse padrão de beleza, ela poderia estar conhecendo um pouquinho mais sobre a si mesma, seguindo alguns canais sobre finanças, por exemplo, que seja, parte espiritual e por aí vai, né? Sim. E eu vejo que é muito difícil isso, né? É um caminho
que a vida tem tomado, que eu fico muito preocupado. Da gente conseguir buscar essa essência na mulher. Sim. Né? Porque esse padrão de beleza, muitas vezes ela é irreal, não a parte estética, né? Então, você sonha com aquela mulher X famosa, mas ninguém sabe a fundo como ela é. Sim. Como eu falei, né, elas acabam sendo reduzidas só àquilo. Então, ela só é bonita. E aí as pessoas tomam como verdade que o importante é que eu seja bonita. E não é assim. É assim, acho que a gente quer ser bonita, né? Mas a gente não é só bonita. Exatamente. Né? A gente tem outras competências, né, para existir no mundo. E o que a gente precisa, eu acredito, que é ampliar um pouco essa referência. Né? Então, entender que eu posso ser bonita, né? Eu quero ser bonita, mas eu também quero ser reconhecida em outras frentes, né? E trabalhar muito essas outras dimensões, não só a parte da autoimagem. Então, assim, vai descobrir a tua potência, vai descobrir a tua verdade, se olhar com mais carinho, com mais admiração. E eu acredito muito que quando a gente tem um olhar mais generoso, o que a gente vê também é mais bonito, né? Então, acho que é ampliar essa referência de beleza e principalmente ser a sua própria referência, né? Então, eu quero ser o melhor, eu quero estar melhor comigo, eu não estou me sentindo bem esteticamente de alguma forma, o que eu posso fazer para melhorar, mas você precisa ser a tua própria referência. Não adianta você chegar com a Virgínia e falar, eu quero ficar igual, né? A sua referência, a sua régua de comparação precisa ser você mesma. Tem que haver esse filtro, né? Sim. E é interessante isso, porque a comparação tem que ser com você mesma, né? Sim. Então, senão a gente enlouquece. Porque se toda vez a gente for comparar com alguém que está melhor que a gente sempre vai se achar o menor possível em qualquer situação, ou a gente vai se frustrar demais, né? Sim. E Thaís, e uma das coisas também com relação a essas questões, então a gente falou muito assim das redes sociais, né? Que ela interfere muito. E para terminar sobre esse tópico de redes, assim, eu não sei como é que é nas consultas, mas o que você orienta para os pacientes, assim, como deixar de ficar tão assim fissurado nessas redes sociais? O que você aconselha para as pacientes? Exatamente isso, o Pedro, identificar, né, mais assim as outras potências que você tem, se conhecer não só como algo que você vê, mas sim trabalhar o que você pensa, trabalhar o seu jeito de ser no mundo, né, trabalhar essas outras questões para que você tenha uma boa autoestima. Não basta você trabalhar só a sua autoimagem. E esse trabalho, Thaís, igual você pontuou e repetiu, é muito difícil sozinha, né? Muito difícil. É difícil porque, justamente por isso, porque a gente tem referências, né? E somos influenciados. Então, sozinho. E isso é muito forte, né? Essa cultura da estética, ela é muito forte em cima, principalmente da mulher. Então, a mulher ela é muito cobrada, né, Pedro? A gente tem essa cobrança sobre o nosso corpo, sobre a nossa aparência. E, ao mesmo tempo que a gente é muito cobrada, com a questão da beleza, também nos é barrada, né? Porque se a gente for pensar, é uma cobrança até um tanto quanto contraditória, porque é assim, você tem que ser bonita, mas não muito, porque se for muito bonita, te rotulam como fútil, né? Então, tá muito magra, tem que ser magra, mas não pode ser tão magra, tem que ter carne, né? O rosto tá bonito, mas o corpo não tá legal. Então, o tempo todo, a gente transita ali entre uma exigência, né, e algo que também nos é barrado. Então, a gente precisa reivindicar essa beleza, né? Enxergar a beleza não como serviço, mas como um lugar que é possível ser, né? Eu quero ser bonita sabendo que eu não preciso abrir mão de mais nada para isso, né? Então, eu acho que trabalhar
por essa frente, né? Os outros conceitos, as outras funções que te compõem nesse mundo, e não só a sua autoimagem. E muitas vezes as pessoas, elas não se conhecem, Pedro, elas não sabem. Você pede para ela citar as características de personalidade delas, elas não sabem, elas ficam perdidas, né? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, ele precisa acontecer porque enquanto você se conhece, quando você sabe quem você é, o que você está fazendo no mundo, que vai muito além do que você vê no espelho, a sua autoestima está melhor. Quando ela está melhor, a maneira que você vai se relacionar com o outro e com o que você quer para si mesmo também está melhor. Legal, estava aqui pensando, Thaís, olha só que interessante, né? Tudo isso que você citou aí, falou, está muito envolvido com essas questões onde as pessoas elas vivem hoje de uma maneira muito superficial, né? Sim. Então elas não se adentram dentro de si mesmas para poder buscar um propósito específico, avaliar tudo isso que você falou, né? O que ela tem de interessante para ela mesma, o que ela pode ajudar, o que ela pode contribuir. E isso também é uma questão muito delicada, né? Por que será que hoje, né, de uma maneira geral, as pessoas elas vivem mais assim, né, de maneira superficial? Será que é a correria do dia a dia? É muita informação? Qual a sua opinião? A gente está vivendo um período da síndrome da urgência, né? Então tudo é para ontem, tudo é para já, e o autoconhecimento, ele não é urgente, assim, no sentido, ele não se resolve em um dia só, né? Ele não está ali no livro, na frase de autoajuda, né? O autoconhecimento, ele leva tempo. O processo psicoterapêutico, ele leva tempo, né? E não é à toa. E ele não tem nada de gostosinho, tá? Já aviso, porque todo mundo acha que fazer terapia é para ficar no gostosinho, é para ficar ali, e assim, não, é importante que seja desconfortável. E na maioria das vezes as pessoas não querem acessar seus desconfortos, né? Fazer psicoterapia é abrir algumas gavetas que na maioria das vezes a gente não quer, né? Mas enquanto a gente foge disso, a gente também não resolve, porque fica em algum lugar, né? O nosso inconsciente, ele em algum momento ele vai trazer isso à tona. Então, quanto mais você esconde, quanto mais você evita, né, menos você consegue trazer isso para a consciência, questionar e tentar modificar de alguma maneira, né, para sua própria qualidade de vida mesmo. E é exatamente isso, né, Thaís? É muito mais fácil você ir tocando a vida, né? Sim. E as coisas internas são mais difíceis de lidar, você vai deixando de lado. Sim, vai levando no flow, né? Vai carregando, mas assim, em algum momento aquilo aparece. Vai explodir. Em algum momento aquilo aparece. Às vezes aparece na tua relação interpessoal, né? Então, assim, em algum momento vem à tona. Certo. Thaís, e uma coisa assim importante que eu sempre oriento as pacientes e tal, eu acho que um dos passos fundamentais também, né, não somente esse, é a questão da saúde, né, de cada paciente, né? Então tem muita gente que eu vejo isso nas consultas, né, na nossa vida lá do consultório, muitas pacientes que nunca fizeram nada de atividade física, nunca fizeram, elas vão até a consulta médica. Aí elas precisam perder, sei lá, 10, 15, 20 quilos. E aí ela já toma um baque, né? Porque ela acha que a cirurgia vai emagrecer. E aí ela já começa com esse processo, né? De pensamento, que não é do jeito que ela quer, tal, e por aí vai. E a paciente, nesse momento, ela tem uma autoestima muito baixa. Aí ela começa a fazer atividade física, ela começa a alimentar melhor. Eu converso muito isso com as pacientes, então a maioria das pacientes elas vão atrás, a minoria não vai. Mas eu vejo que elas retornam, às vezes com sobra de pele, a mama caiu e tal, mas elas já estão melhores só pelo fato de ter emagrecido, de estar um pouco mais saudável, de ter uma saúde melhor. Sim. Então, isso já interfere demais, né? E existe alguma coisa no tratamento quando vocês recomendam essa questão da atividade física? Você acha que... Nossa, altamente. A gente, hoje em dia,
principalmente em questões de transtornos de ansiedade, paciente que apresenta algum outro transtorno nesse sentido, a gente recomenda sempre atividade física, porque paciente com quadro depressivo, né? Porque a atividade física é muito importante para a liberação da endorfina e ajudar aquele paciente. Não adianta achar que é a cirurgia plástica, achar que é a medicação sozinha, né? Outras coisas precisam ser feitas, porque a saúde mental a gente não fala em cura, né, Pedro? A gente fala em remissão. Então, precisa estar o tempo todo atento e não basta a medicação, não basta a cirurgia, nesse caso, a gente precisa cuidar de toda uma rotina, né? Tem que ter um cuidado aí de diário, na verdade. Então, sim, a atividade física é um super aliado quando a gente fala em tratamento de alguns transtornos mentais, com certeza. E você pontuou aí, Thaís, com relação ao transtorno de ansiedade, né? E muitas pacientes recorrem à comida. Sim, compulsão alimentar, no caso. Existe alguma coisa na psicologia que está atrelada a isso? Por que as pacientes procuram a comida? Tem sim, né? A gente tem aí quadros de pacientes com compulsão alimentar, né? Ou episódios compulsivos. A compulsão alimentar, ela é uma resposta às emoções. Certo? Então, quando o paciente não tem outro recurso, outro recurso de enfrentamento, ele recorre para aquela emoção, ele recorre à comida. Porque dá um prazer. Porque dá prazer, na verdade, é uma resposta, né? Tá. Não necessariamente só isso. A gente tem aí outras frentes, né? Outras coisas que eles acabam recorrendo. Não é só a comida, mas como a gente está falando... das, né? Uma das respostas pode ser, sim, né? A compulsão alimentar. E é isso. Tá. E assim, eu vejo muito também, Thaís, no consultório, alguns casos onde o relacionamento interpessoal, tanto no trabalho, familiar, de amizades, isso interfere demais. Então a gente sabe que o ambiente que a gente está contamina a gente, certo? Eu falo isso muito com as pacientes. Inclusive a relação marido-mulher, né, que interfere demais. E como é que você lida em uma situação como essa que eu vou te falar, né? Alguns casos, algumas mulheres, elas têm um resultado bom, têm um resultado favorável, elas estão entendendo, né, que o resultado está bom, elas estão gostando do resultado, mas muitas vezes o marido, a amiga, às vezes encontra algo que elas nem sabem o que é. O marido não sabe o que é, por exemplo, a cicatriz. É uma cicatriz maior. A cicatriz está boa, mas tem uma cicatriz, né? Eu vejo que isso interfere muito nessas questões. Existe na psicologia algo onde você consiga fazer um tratamento, por exemplo, de casal? Como é que é feito essa distinção? Assim, que hora que você fala assim, não, Pedro, esse momento eu estou tratando essa paciente, mas eu percebo que existe alguma coisa conjugal que a gente precisa entrar juntos. Como é que é feito isso? Então, existe sim, né, terapia de casal, mas eu acho que esse caso não seria, né, não é o caso, na verdade. Não é o caso. Por quê? Porque querer corresponder à expectativa do outro, né? Sofrer porque não está correspondendo à expectativa do outro, seja lá seu marido, seja lá sua amiga, é uma questão sua, né? Então, assim, quem precisa trabalhar isso é a própria paciente. Por que ela está feliz, ela gostou do resultado, mas por que o que o outro fala em relação ao corpo dela, né, tem esse impacto a ponto de deixar ela chateada, né? É claro que tem, a gente se importa assim com o que o outro fala sobre a gente, mas eu acredito que quando a gente está com a nossa autoestima bem trabalhada nas outras dimensões, isso não afeta tanto, né? Então eu acredito que seja algo a ser trabalhado na pessoa e não no relacionamento, no par. Eu acho que é algo para si, né? Então eu preciso tentar com que o que o outro fale sobre mim me afete o menos possível. Não, né? te atinja tanto, não me atinja a ponto de eu usar aquilo como vestimento. Ok, doeu, não gostei, fiquei chateado, mas vestir aquilo, né? Preciso entender por que eu estou fazendo isso, né? Onde que eu estou tão vulnerável, que eu duvido de quem eu sou, que eu não sei o
o que eu mesma gosto, né? Então é um tratamento que precisa ser feito na própria pessoa. Legal. E Thaís, estava refletindo aqui também sobre algumas coisas desse autoconceito, né? Então a gente falou um pouquinho aqui da autoimagem e tal. O autoconceito, quando você se refere a ele, isso tem algumas coisas ligadas assim com a crença, criação, cultura. Como é que você conseguiria destrinchar isso? Porque a gente trabalha muito essas questões, né? A gente tem um tipo de tratamento em casa, uma criação, você forma a sua personalidade, né? E dependendo de algumas situações você reage, às vezes agressivamente, porque você viu que foi assim em casa e por aí vai. E a gente precisa ressignificar isso, né? O autoconceito, ele está envolvido com isso? Como é que é? Todos eles estão, né, Pedro? Eu falo que a gente, a nossa personalidade, ela é também composta muito, influenciada pelo ambiente, né, e pela maneira que a gente, pelo contexto, enfim, pela nossa história de vida, né? Então, tem sim relação, mas eu acredito que é justamente trabalhar para entender o que é meu, o que é do outro, né? Conseguir discernir em relação a o que esperam de mim e o que eu realmente sou, né? É diferente, tem uma distância ali. Então não adianta querer o tempo todo corresponder à expectativa de alguém, você não vai conseguir, né? Ninguém vai conseguir o tempo todo. Então eu acho que é aceitar um pouco do que se é, né? Mas para isso você precisa se conhecer, né? Entender um pouco dessas características aí que te compõem. E quando você fala no manejo, né, desse conflito, ele está também muito relacionado a essa autoeficácia. Então, por isso eu falo, não adianta você trabalhar uma coisa só, você precisa olhar para todas elas. É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Legal, Thaís. E assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? E uma das coisas que eu estava falando com a Thaís é o seguinte, né? Algumas pacientes que estão, às vezes, acima do peso, né? Tem uma estética, entre aspas, menos favorecida, né? Pela população em geral, pelas mídias. E ela está bem. Tem uma autoestima super boa. Exatamente. Né? Animada, feliz, grata a tudo. E alguns casos onde algumas pacientes têm um corpo, entre aspas, perfeito, essa questão estética, esse padrão estético, não estão bem, né? E tá tudo relacionado com isso aqui, né? Exatamente. E é engraçado que, assim, Thaís, eu recebo bastante casos no consultório e a gente sabe, como cirurgião, anatomia, o que a gente vai entregar de resultado. Então, em algumas mamas, por exemplo, a paciente vai fazer uma mastopexia, vai levantar, tirar tecido, a mama vai ficar mais marcada. Em alguns outros casos, a mama vai ficar mais natural. E aí, eu tenho já esse perfil, tal, quem me segue já sabe, eu sempre vou falar a verdade. E a gente tem riscos. Claro. A cirurgia tem riscos. Então, uma mastopexia, a paciente ela pode ter uma necrose de areola. Se você exagerar na retirada de tecido, não respeitar a anatomia, você pode ter esse risco aumentado e essa chance aumenta demais. Então, a gente evita. Então, tem alguns limites de resultado. Então, tem alguns casos de pacientes que eu falo, a mama vai ficar natural, não há o que fazer. Mas aí ela vai procurar um profissional que vai falar que vai ficar marcado. E aí, esse profissional, eu já entendo assim, ele sabe que não vai ficar, né? Ele não vai ser, assim, antiprofissional de causar uma deteriorização na paciente. Ele vai respeitar o limite, vai ficar natural também. E a paciente, ela se frustra. Agora, uma pergunta, assim, né, que eu estava pensando. O que é mais difícil? Essa paciente que ela teve essa frustração depois de um resultado que foi omitido para ela? Ou uma paciente que entendeu assim, bom, é natural, o resultado vai ficar natural, ela quer marcado.
eu vou entregar o resultado natural. Ela pode não estar satisfeita com ela mesma, todo esse conceito que a gente está falando. O que seria mais difícil de tratar, assim, na sua visão depois? Não, eu acho que tudo isso precisa ser muito alinhado antes, né? Por quê? Porque uma vez que esteja muito bem alinhado, a escolha, Pedro, né, é da paciente, né? Então, a paciente, ela precisa escolher, e aí, às vezes, ela faz isso de forma consciente ou não, né? Se ela prefere lidar com algo natural, mas que não vai ser tão prejudicial, ou se ela prefere correr o risco, né, para poder aí ficar de uma maneira provavelmente que é algo esperado dentro de toda essa referência que a gente já comentou, né? Então, assim, eu quero tentar ficar com a minha barriga igual a da... como chama a menina lá? A Virgínia? Igual a da Virgínia, desculpa. Eu quero ficar com a minha barriga igual a da Virgínia, né? O que eu vou ter que fazer para isso, né? O preço disso, o custo disso, eu não me importo, né? Então, eu acho que são coisas bem diferentes, mas são duas coisas que precisam ser muito bem alinhadas antes, para que quando a paciente escolha, né, isso depois não seja uma... Ela entenda que ela está frustrada, mas ela está frustrada, mas ela sabia, né? Então, assim, foi uma escolha. Uhum. Então, é uma escolha consciente ou não, mas foi uma escolha. E é exatamente isso. A paciente, ela tem a escolha. Sim. Né? Então, existem vários casos de pacientes que vêm até o consultório e falam assim, eu sou muito grato a ele porque esse é meu propósito no consultório. Tem pacientes que vêm aqui e falam, Pedro, eu vim aqui porque eu sei que você vai falar a verdade. Uhum. E tem várias situações que eu falo para a paciente, não deve operar. O que você está imaginando de resultado, você não vai conseguir ter. Só que ao mesmo tempo você pode ter uma cicatriz que pode alargar porque você não tem pele, etc. E por aí vai. E não em vários, mas em alguns casos a paciente ela vai e procura outro profissional e faz cirurgia e depois ela volta. Ela fala, Pedro, não devia ter feito. E aí fica muito mais complexo o tratamento. Uhum. Então veja o nível, né? E a gente tem que trabalhar isso muito bem, igual você pontuou, porque existe uma tendência nossa, né, do ser humano, buscar o que é mais fácil, aquilo que é mais aceitável para nós. Ou aquilo que eu né, quero o que ela quer ouvir. Né? O que eu quero ouvir. E aí ela vai ouvir, só que qual que é a problemática? Se fosse ficar como ela quer, mas não vai ficar. Porque tem as limitações, né? Mas ela já ouviu que não vai ficar. Exatamente. Na maioria das vezes ela já ouviu que não vai ficar e ainda assim ela prefere, né, pagar para ver, né? É exatamente isso, né? Porque ela sabe, ela ouviu, ela imagina. Sim. Porque hoje a gente tem muita informação. Então ela imagina, bom, eu não vou ficar assim, mas ela quer, a hora que ela ouve algo nesse sentido que vai trazer aquilo que ela acha que vai ficar, ela recorre àquilo, né? É uma referência tão assim tatuada, né, no juízo da pessoa, que ela não se importa, ela já ouviu que não vai ficar, mas assim, ela tem aquilo e ela precisa conquistar aquilo a qualquer custo, né? Então eu vou encontrar um profissional que vai me falar sim, mesmo eu já sabendo que a resposta certa é não, né? Que a resposta ideal, na verdade, é não. Eu vou até eu encontrar alguém que vai topar fazer para mim. E aí, é claro que vai ter frustração, né? Foi ali sinalizado que não vai ficar igual. Mas a pessoa insiste, encontre alguém que faça e não fica. Né? Exatamente. E aí, essa pessoa vai precisar trabalhar aí com essa frustração que já existia antes, né? Porque se você tá ali buscando algo que você sabe que não é possível, você já tá frustrada com outras coisas. Então, aí eu falo que aí é um caminho muito mais difícil, né? Então, assim, enquanto a gente não opta por não trabalhar o que a gente precisa, né? A questão da nossa autoanálise mesmo, a gente não existe a autoimagem que vá te fazer ficar bem. Exatamente. Enquanto você não se adentrar dentro de si mesmo, não tem jeito, né? Sim, com certeza. E Thaís, a gente sempre ouve assim, né? Falando de uma maneira leiga, que todo mundo precisaria de um tratamento psicológico, né? Porque, de fato, a gente vai tocando a vida, tal, levando, e tem várias questões internas, às vezes não é nem coisa muito séria, mas assim, coisas que você consegue melhorar em algum desempenho na família, trabalho, por aí vai. Na cirurgia plástica, qual a sua opinião com relação às pacientes que vão fazer uma cirurgia?
A maioria precisaria tratar todo mundo. Qual que seria o filtro? Assim, essa coisa de todo mundo precisa fazer terapia, eu não concordo, né? Eu não acho que todo mundo precise. Seria bom se todo mundo fizesse, mas não é que todo mundo precise. Algumas pessoas têm aí estratégias de enfrentamento, né, bem mais trabalhadas que as outras. Então, não é que todos precisem, seria bom se todos fizessem, mas a necessidade... É necessário. Não é necessário, né? Certo. Agora, na cirurgia plástica, Pedro, eu acredito que é muito importante que a paciente ela vá, né, e tenha ali essa expectativa alinhada, né? Então eu estou procurando porque tem algo em mim que me incomoda, tá? Tem algo em mim na minha autoimagem que me incomoda, então eu tenho aí a possibilidade de melhorar e eu vou tentar melhorar. Né? Mas ela precisa entender que ela, né, ela precisa que a referência seja ela mesma, né? Então não dá para a paciente, se você percebe que a paciente chega com a expectativa de ficar com o corpo de alguém, né, com uma referência ali muito marcada, e sabe que isso não vai acontecer, eu acho que é a hora de repente falar, olha, seria bacana que você entendesse, né, trabalhasse aí essas outras dimensões, né, para que você amplie essa referência e para que você seja a sua própria referência e você vai ter um resultado melhor. Ótimo. Então, pessoal, tá vendo? Fica a dica, né? Então, se você tem um pouco dessa imagem, entre aspas, distorcida, busca um resultado comparando com outras pessoas famosas, redes sociais, você vai na consulta do cirurgião, o cirurgião fala que vai ficar de uma certa maneira e você não aceita muito isso, né? Então, acho que é válido você procurar um profissional qualificado para poder enfrentar essas frentes, né? Se autoconhecer um pouquinho mais, porque nesse momento você vai ter uma melhora do resultado estético, mas isso que eu sempre falo, Thaís, é a cereja do bolo, né? O mais importante é a paciente estar bem consigo mesma, feliz, saudável, né? Com saúde. Porque, saúde mental. Exatamente, né? Porque a beleza externa é uma pequena parte. Como você disse, são várias frentes, né? Sim. Nós vamos aqui pro finalzinho aqui da entrevista. E, Thaís, eu queria agradecer você. Não sei se você tem mais algo a falar aqui para nossas pacientes, alguma dica, orientação. Se tiver, fique à vontade. Tá. Não, eu acho que é isso mesmo, Pedro. Eu acho que reivindicar mesmo essa beleza, né? Não como serviço, como eu já disse, mas como um lugar que é possível ser no mundo. E tomar de volta mesmo, né, essa possibilidade que nos foi barrada durante muito tempo e ainda é. Então, se apropriar dessa beleza que é sua e principalmente se olhar com mais carinho, se olhar com mais generosidade, identificar outras potências, outras formas de existir no mundo, né? E principalmente autocompaixão. A gente também precisa exercer a empatia com a gente. Ótimo, Thaís. Perfeita colocação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradecer mais uma vez a Thaís. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, viu? Adorei esse bate-papo. Gostou? Obrigada. Foi gostoso, né? Vamos conversar mais depois. A gente marca outra entrevista. Bora. E deixa aqui nos comentários, né? Com relação ao que a gente falou aqui. Se você tem alguma dúvida pra gente poder responder. Talvez seja tópico de algum assunto. Aí eu chamo a Thaís de volta. Eu vou deixar também aqui na descrição as redes sociais da Thaís. Se você precisar de algum acompanhamento, também nos chame aí que a gente direciona o contato da Thaís. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.